Boa noite a todos. Gente, hoje eu não estou muito afim de falar, não. Vocês não querem vir falar aqui? Ah, vem, vai. Sabe que esse negócio de falar que não vai sair nada, né? É assim, a gente acha que não vai sair nada. A gente acha que vai falar coisas fora do nexo, né? Que a gente não vai conseguir transmitir um recado. E eu sempre falo para as pessoas que não acreditam que são capazes de falar na frente, né, de uma plateia, falar no microfone. Eu sempre digo para as pessoas que tem um jeito que é facinho, facinho, facinho de falar, de fazer. É não tentar saber o que você vai falar. Não fica imaginando, né, uma palestra de 15 minutos, de meia hora, que aí você vai se embananar, você não, né, não vai conseguir conjugar tudo que você tem que falar. Só tem um jeito para você fazer e fazer certo. É deixar o coração falar. Quando você deixa o coração falar, você fala meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Porque ele tem mais sabedoria do que nós, né? Assim, quando a gente busca pela razão, o que, que eu vou fazer, o que, que vai acontecer, como é que eu vou falar. Eu sei que tem pessoas que falam aqui na frente, hoje aqui na casa, que quando chegava aqui para falar, ficava vermelho, eu tô com medo de errar, tô com isso, aquilo outro. Tentava ficar decorando. Imagina como é que você vai decorar uma palestra de meia hora, de 15 minutos, de meia hora, decorar o passo a passo da coisa. Não dá. A pessoa precisa ter assim um raciocínio muito, 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 muito poderoso para conseguir conjugar, a menos, é claro, né, que decore. Porque eu já vi palestrante aqui que ele vinha, fazia uma palestra aqui de 40 minutos e depois ele vendia o CD lá fora, isso há muitos anos atrás, ele vendia o CD lá fora da palestra. Ou seja, era uma palestra já decorada. Agora vira aqui na frente, sem ter estudado um tema específico. E falar aqui 15 minutos, meia hora, 1 hora, como às vezes a gente fala aqui, né? Dia de segunda-feira, dia de terça a palestra é um pouco menor, 30, 40 minutos, às vezes 45 minutos. Mas de segunda-feira, às vezes a palestra vai para 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 15. Depende da quantidade de pessoas que tem aqui. Então, para vocês que estão ouvindo isso, né? Se um dia tiver que falar lá fora, tá? Procure falar sobre um tema que lhe seja apaixonante. Por exemplo, põe uma mãe aqui na frente para falar do seu filho. Ela fala o dia inteiro, né? Põe uma pessoa aqui na frente para falar sobre a sua luta desde a infância até a idade adulta. A pessoa fala o dia inteiro. Por quê? Porque ela fala aquilo que está no coração. Então é isso. E nós, na casa espírita, ou em outras casas religiosas, nós temos uma vantagem um pouco maior, porque estamos sempre assessorados pelos mentores da tarefa. Um palestrante, geralmente, às vezes tem 2, 3, 4 mentores. Tem dia que a gente vem aqui na frente proferir uma palestra e vai falando pausadamente. Tem dia que a palestra sai mais ágil, é outro mentor. Tem dia que, junto com a palestra, há gestos
com as mãos. É outro mentor. Um dia, lá na sala de orientação, chegou uma menina com uns 12, 13 anos, e junto com uma outra moça, que ela disse ser a mãe dela, embora pareçam irmãs. E eu perguntei, o que tu veio fazer aqui, moça? Ela disse, eu vim aqui porque eu achei que eu era louca. Achei que eu era louca a vida inteira, achei que era louca, porque eu via coisas que ninguém via, eu ouvia coisas que ninguém ouvia. Via situações agradáveis, situações desagradáveis que ninguém via. Aí, conversando com um amiguinho meu de escola, ele disse que eu não sou louca, não, ele disse que eu sou médium. E aí, falou para minha mãe me levar numa casa espírita, e minha mãe ficou sabendo dessa casa aqui e me trouxe. Estava ali 2 espíritos bem iluminados. Aí no final da conversa, a gente explicou uma série de coisas para a menina. No final da conversa ela falou, quantas pessoas trabalham com você aqui? Eu falei, olha, uns 40 pessoas mais ou menos. Ela falou, não estou falando na casa toda, estou falando aqui na sala. Eu falei, olha, não sei. Eu não tenho evidência que você tem. Eu sei que trabalha gente da psicologia, da filosofia, da saúde, mas se é homem, se é mulher, se é quem quer que seja, eu não sei quem são, não. Nome dos mentores, eu não sei o nome de nenhum. Também não tenho nem curiosidade para saber. Ela falou, estou identificando 3 aqui. Tem um atrás da tua cadeira, tem um sentado aqui e o outro sentado lá. Falei, nossa, está cheio de assombração aqui, né? É assim, gente. Quando as pessoas nas religiões estão falando, o padre, na hora da missa, né? Que tem lá a parte do evangelho, o pastor, ou os cultos que não são cristãos, como budismo, hinduísmo, xamanismo, sempre estão assessorados com mentores. Agora, uma coisa que ninguém sabe é que nós, seres humanos em geral, cada um de nós, em suas profissões, também tem os seus mentores. O que é massagista tem lá os seus mentores, o que é psicólogo tem lá os seus mentores, psiquiatra, os médicos, os engenheiros, os funcionários em geral de todas as empresas têm os seus mentores. Ou seja, nós seres humanos estamos sempre assessorados pelo alto. Pode chamar, moça. Então, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas eu não vim com nenhum tema pronto, tá? Para poder dissertar aqui para vocês hoje. Vou agora pegar aqui um livro, fazer uma breve leitura e vamos ver o que é que vem nessa leitura. No livro Palavra de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, ditada por Emmanuel. Vamos aqui abrir a lição 78, Melhorando Sempre. Melhorando sempre deveria ser o objetivo de todo ser humano, né? Porque a gente é tão imperfeito, traz tantas imperfeições, e a gente deveria sempre estar trabalhando para estar nos melhorando. Primeiramente, um trecho extraído do Novo Testamento, numa das epístolas de Paulo aos Coríntios, Paulo, 2 Coríntios 3, 7. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente... Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Emmanuel faz a seguinte dissertação a respeito dessa passagem. Evidentemente,
Não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra, de maneira constante, sob o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha. Entanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Certo, não podes curar as chamadas chagas sociais, indesejáveis, mas compreensíveis numa coletividade de espíritos imperfeitos, quais somos ainda todos nós, em regime de correção e aperfeiçoamento. Contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Sem dúvida, não pode socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar as provações de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Indiscutivelmente, não pode sanar as dificuldades totais da família em que nasceste. Todavia, ninguém está interditado no sentido de ajudar um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Não te afastes da cultura do bem sob o pretexto de nada conseguires realizar contra o domínio das atribulações que lavram no planeta. O Senhor nunca nos solicitou o impossível e nem nunca exigiria da criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. Contudo, existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre, confiante, fecundando a gleba em que transita. Não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas da existência. Mas todos podemos atravessar o cotidiano, melhorando a vida e dignificando-a em nós e em torno de nós. Olha aí o tamanho da nossa responsabilidade, né? Olha que somos chamados. E agora vamos receber aqui, nesta gloriosa noite, o nosso colega, nosso amigo aqui, Dr. Giovanni. Só que, Dr. Giovanni, Irmão Giovanni. vem falar, irmão Giovanni, vem falar aqui, ó, de cara para esse cara aqui, ó, por favor. Aqui, ó. Isto. Tá aprendendo bem, não? Todos bem? E assim, completando o que disse este irmão aqui, querido, eu venho aqui vos chamar a atenção mais uma vez para a vossa responsabilidade em se cuidar. Quero vos dizer que tudo está na mão daquele que busca. Nós somos auxiliares de Jesus que estamos aqui, junto a esses irmãos queridos encarnados, para acolhê-los e cuidá-los, auxiliá-los, ampará-los, estar junto, mas a responsabilidade da busca é de cada um. Então não venham e não tenham aquele pensamento de que vou lá, vou entregar e que cuidem e que resolvam, porque não é assim. Jesus é o exemplo maior disto tudo. Se tem dúvida no que estou dizendo, lembrem-se de Jesus. Jesus tirou a dor e a cruz de alguém? Não. Ele realizou alguns milagres, como vocês dizem? Sim, mas para mostrar o que ele tinha de poder e que todos que estavam ali acreditassem no que ele veio trazer. Mas muitos, ele não foi lá e não curou, ele não foi lá e não resolveu o problema, ele não fez o milagre. Isto vocês precisam ter a consciência.
de que tudo está na mão de cada um. Então busquem, perseverem com fé, com amor a si mesmos, porque nosso Senhor não desampara ninguém. O nosso Senhor ouve cada oração, cada pedido. O nosso Senhor segura cada lágrima derramada. O nosso Senhor vai curando cada ferida e aliviando cada dor ali no mais íntimo do ser. Então, não se esqueçam disso. Busquem, porque aquele que busca, encontra. Aquele que bate na porta, ela se abre, disse o nosso Senhor Jesus. E é isso que vim dizer a vós. Tenham consciência da vossa responsabilidade em se cuidar, em se transformar, em evoluir. Eu já falei demais, agora preciso ir falar muito mais lá. E vou me indo. E até lá, para que for passar comigo lá, estou esperando. Então, gente, juntando aquilo que nós estávamos falando, da lição, né? Sobre nos melhorarmos. É o que o nosso irmão veio aqui dizer. Que nós precisamos fazer por nós. Nós precisamos nos esforçar para nos tornarmos seres humanos melhores. O que é nos tornarmos seres humanos melhores? É desenvolver o amor por nós mesmos, compreendermos que somos filhos do Criador, que mandou um belo dia para cá um dos seus filhos, chamado Jesus, o mais justo que poderia vir, no meio de pessoas como nós, tão imperfeitos, né? Aquele que trouxe em si a perfeição. Como diz aqui o nosso irmão Giovanni, ele poderia ter curado a humanidade inteira. Mas aí vem a pergunta. Os pais podem sentar nos bancos escolares para estudar no lugar dos filhos? Não podem. Os filhos têm que passar por isso, para aprender. Se Jesus curasse as enfermidades de todo mundo, ninguém teria que se esforçar para se modificar, ao ponto de não construir para si mesmo as enfermidades que construiu. Então, o que o irmão Giovanni veio trazer de informação aqui para nós, pode ir lá. O que o irmão Giovanni veio trazer de informação para nós é justamente isto, a responsabilidade que nós temos para conosco mesmo de nos tornarmos seres humanos melhores. O que é nos tornar seres humanos melhores? É trabalhar para aprender as coisas que possa acrescentar em nós coisas boas. A bondade, a fraternidade, o olhar com compaixão, o sentir compaixão, o parar para ouvir aquele que está desesperado, precisando falar. Quando pudermos auxiliar um familiar nosso que está num momento de desespero, que o façamos. Quando alguém lá fora nos pede uma moeda, se tivermos condições de dar esta moeda e quisermos dar essa moeda, porque muitas vezes a gente tem até a condição, mas a gente não quer. Mas se tivermos condições e quisermos doar essa moeda, que o façamos, mas sem julgamento. E junto com essa moeda, enderecemos uma prece ao alto, pedindo para Deus, pedindo para Jesus, ou para os católicos, pedindo para o santo de sua devoção, para envolver aquele irmão necessitado daquela moeda. Procuremos viver, ainda que mentalmente, o lugar
dos nossos semelhantes, aquilo que vive os nossos semelhantes. Quando alguém nos pedir uma moeda, pensemos o seguinte: e se fôssemos nós a necessitar dessa moeda? Seria muito difícil. Quando a gente começa a fazer esse tipo de análise, a gente começa a nos melhorar como seres humanos. Quando a gente começa a parar de julgar as dificuldades que os nossos irmãos trazem na alma, a gente começa a nos melhorar como seres humanos. Quando a gente começa a analisar as próprias dificuldades que nós trazemos na alma, sim, porque todos nós as temos, a gente começa a ficar mais condescendente com as dificuldades que os nossos semelhantes trazem em suas almas. E isto é nos esforçar para nos tornarmos seres humanos melhores. Quando o nosso irmão Giovanni falou aqui na frente que Jesus poderia ter curado todos, os milagres que ele fez para nos mostrar, né, que o ser humano tem esse poder. Pois ele disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e até mais. É óbvio que sim, poderemos, quando desenvolvemos ainda mais a nossa mente em termos de evolução, em todos os sentidos, principalmente a evolução moral. Jesus, quando aqui em nosso meio, disse: se em algum momento o vosso fardo tiver pesado demais, venha a mim que eu aliviarei esse fardo. Mas ele não disse: jamais venha a mim, traga o seu fardo, e eu vou jogar nas minhas costas e você está livre desse fardo. Quando a gente vai até ele através de uma prece, a gente conecta-se com a energia divina que há em Jesus, e nesse momento a própria energia que recebemos nos torna mais fortes, mais capazes de suportar os baques maiores que a vida nos traz. Por isso que o fardo se torna mais leve. Aquele que está sofrendo num leito de enfermidade, quando se conecta a Jesus por uma prece, a energia de que ele fica impregnado alivia um pouco o seu sofrimento, a sua dor, e neste momento parece que o fardo está mais leve. Então, como disse nosso irmão Giovanni, a responsabilidade é de cada um de nós. A responsabilidade não é de Deus, não é de Jesus. A responsabilidade é nossa. Procuremos nos conectar com as forças divinas, em qualquer que seja a nossa crença. As pessoas acham que Jesus só está dentro daquilo que se denominou cristianismo. Mas não. Jesus é o governador planetário desse pequeno planeta chamado Terra. Foi ele que mandou todos os seres que vieram nos trazer ensinamentos. Foi ele que mandou Buda, foi ele que mandou Krishna, foi ele que mandou o profeta Maomé, foi ele que mandou os papas, foi ele que mandou nós, foi ele que mandou Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, os reis, as rainhas e todos os seres humanos. Se nós formos pegar os ensinamentos de Krishna, nós vamos ver que tem ali palavras do Evangelho de Jesus. Se nós formos pegar o budismo e formos procurar as lições chamadas divinas do budismo, nós vamos ver que ali tem a linguagem dos ensinamentos de Jesus.
Pois esses caras que vieram trazer esses ensinamentos para cá são auxiliares de Jesus no mundo astral desde o início da formação do planeta. E aí, gente, como dissemos, não podemos sentar nos bancos escolares para estudar no lugar dos nossos filhos. Não podemos ir tomar uma injeção no lugar das nossas crianças. Porque senão essas crianças não vão aprender, essas crianças não vão sarar. Não podemos nos alimentar no lugar das nossas crianças. Nós sabemos que é responsabilidade, dever e necessidade dessas crianças irem para a escola, tomarem a medicação, se agasalharem, se alimentarem. Deus nos vê da mesma forma, como crianças que temos a necessidade de aprender para poder vencer os obstáculos que surgem em nosso caminho. Por isso, o título aqui, que coincidentemente, nos melhorarmos, aí vem aqui o nosso irmão Giovanni falar sobre isto. Parece coincidência, né? Será que lá de dentro ele ouviu o que falávamos? Ele ouviu quando a gente leu aqui o título? Sobre nos melhorarmos? Né? Então, gente, é responsabilidade nossa. O Giovanni falou, tem gente que quer vir aqui, eu tenho aqui um balaio de problema, toma, é de vocês, eu vou embora. Vou embora livrinho desses problemas, dessas dificuldades, mas aí como é que nós vamos aprender? Seria a mesma coisa que uma criança ir na escola, chegar lá na porta, oi, bom dia, boa tarde, tchau, fui. E não estudar, não vivenciar aquilo que tem que ser aprendido. As dificuldades que temos são lições que precisamos aprender para que possamos resolver as dificuldades que ainda surgirão no caminho. Estava vendo, agora de tarde, um vídeo que me apareceu lá no celular, falando sobre Palmelo. Palmelo é a capital brasileira do espiritismo. É uma cidade que foi fundada por espíritas e a maioria das pessoas da cidade são espíritas, fica no Goiás. Quem tiver curiosidade pode depois buscar no YouTube, sobre Palmelo, falando dos diversos tratamentos que existe lá. Tem pessoas que já passou por vários especialistas para resolver alguma dificuldade que traz na alma, algum problema de saúde que traz e que reflete na alma, no corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental. E acaba indo, porque depois de tanto tentar, procura se aproximar de Deus, faz uma prece, e aí provavelmente o próprio mentor espiritual dessa pessoa, ou de algum membro da família, ou do local de trabalho, fala, olha, existe um local aí que tem um nome meio estranho, vai lá que de repente os caras podem te ajudar. Ou seja, a prece que ele fez para o seu divino, sendo atendida, alguém lhe dizendo, vá buscar ajuda lá que talvez você encontre a solução. E as pessoas acabam, por vezes, quando a necessidade se faz muito grande pela dor, pelo sofrimento, as pessoas acabam indo. Ou lá nesta cidade, ou em outras cidades, ou aqui no Nova Era, indo em busca de ajuda.
Muitos encontram. Por quê? Porque não chegam aqui, deixam o problema e vão embora. Porque encontram, porque ouvem as palestras, ouvem os direcionamentos que são dados, procura se conectar cada vez mais com o seu divino, entende que aqui é um espaço simples, mas que reina a boa vontade, reina o amor, reina a fraternidade, a solidariedade. E acaba então se dedicando um pouco mais na parte espiritual. Ou seja, faz aquilo que o nosso irmão Giovanni falou. Faça por você, não é ninguém que vai fazer por você. Faça por você. Quando a gente se conecta com Jesus, é para que possamos nos fortalecer. Mas não é Ele que vai solucionar o nosso problema. Não é Ele que vai ser a solução do nosso problema. A solução do nosso problema vamos ser nós mesmos. Então, isso é muito importante, gente. Quando as pessoas, além de buscar o auxílio, fazem também a parte que lhes cabe, para que possam receber aquilo que almejam. Quando as pessoas se esforçam para mudarem alguma coisa, e muitas vezes o problema não está nos outros como alguns pensam. Tem gente que chega aqui e fala, nossa, Ademar, depois que eu comecei a fazer o tratamento aqui, parece que as pessoas lá fora mudaram. Elas estão me tratando melhor. Sabe, antes era um asco, era uma coisa complicada. As pessoas, e eu tratando aqui, as pessoas se melhorando lá fora. Não é isso, gente. Eu tratando aqui, eu me melhorando, eu melhorando o meu campo energético, faz com que lá fora as pessoas não sintam aquela repulsa energética que sentiam de mim anteriormente. E aí elas se achegam mais. E aí algumas pessoas confundem. As pessoas lá fora estão melhorando? Não. Eu que estou me colocando numa condição melhor, estou melhorando o meu campo energético e não causo mais o afastamento das pessoas lá fora. Elas se aproximam mais. É comum a gente ver a fisionomia do ser humano mudar à medida que vai fazendo os tratamentos. Por que que muda essa fisionomia para melhor? Porque o sofrimento começa a diminuir. E muitas vezes aqueles que nos acompanham no mundo astral lá fora, que estão habituados a nos acompanhar por força, mesmo das vibrações nossas, como é o caso das pessoas depressivas, elas acabam por força vibracional atraindo vários irmãos do mundo astral que estão nessa faixa vibracional da depressão. E às vezes, quando vem, depois de muito tempo, vivendo na depressão, vem para uma casa espírita ou para uma outra igreja, né? E começa a fazer um tratamento, traz uma legião de irmãos espirituais que também são tratados. E à medida que vai ocorrendo o tratamento, esses irmãos, então, vão se libertando da matéria. E aqui é um hospital espiritual. Existe no andar superior aqui uma ala gigante só para internar esses irmãos espirituais que estão em depressão, que muitas vezes vêm acompanhado dos encarnados, recebem tratamento aqui, acabam ficando aqui, posteriormente são conduzidos para outros locais e às vezes até para as colônias espirituais, como
a colônia Nosso Lar e tantas outras colônias que existem sobre o Brasil. Além do que, cada cidade no plano físico tem a sua correspondente no plano astral. Então não vamos ficar sem ter lugar para ir depois que deixarmos o nosso corpo físico. Então, essa recomendação da lição de hoje, nos tornarmos melhor, trabalhar para nos melhorarmos, mas aquilo que o nosso irmão Giovanni veio aqui transmitir para vocês, mostrando que a responsabilidade pela nossa melhora não é de Deus, não é de Jesus, não é de santo nenhum, é de nós mesmos. E quando nos unimos, né, às forças espirituais do bem, do amor, seja dentro da casa espírita, seja dentro da igreja católica, dentro das igrejas evangélicas, ou dos templos do budismo, do hinduísmo, do islamismo, ou do que quer que seja. Quando unimos a nossa boa vontade, quando unimos o nosso esforço de nos tornarmos seres humanos melhores, às forças espirituais do bem, daquela crença onde estivermos situados, estaremos tornando a nossa vida melhor e a vida daqueles que estão vibrando na mesma faixa que nós. Então, olha a nossa responsabilidade perante os nossos irmãos do mundo astral, que eventualmente vibram junto conosco. E a partir do momento que a gente começa a fazer um tratamento, seja em qual for a escola de fé, esses irmãos acabam também recebendo esse tratamento. E aí melhora a nossa fisionomia, porque vai aliviando o sofrimento, o campo energético nosso vai se tornando mais limpo, menos denso, menos pesado. Todos aqui já devem ter ouvido falar, pô, aquela pessoa tem uma energia ruim, principalmente as pessoas que vivem maldizendo os outros. Fica difícil a gente conviver com uma pessoa dessa, próximo, porque a vibração energética dessa pessoa que vive maldizendo, xingando todo mundo, a vibração dessa pessoa é densa demais, é pesada demais. Então, gente, cuidar de nós é cuidar em todos os aspectos, mental, emocional, físico, espiritual. A gente não vai lá todo dia tomar o nosso banho para ficar higienizado. A gente cuida do nosso corpo. A gente tem que cuidar da nossa alma também, ter amor por ela, ter carinho por ela, ter respeito por ela. Procurar mantê-la num processo de constante aprendizado das coisas que podem nos tornar seres humanos melhores. Porque aí estaremos tornando o mundo melhor. Estaremos tornando o nosso espaço melhor. Estaremos tornando aqueles que convivem conosco no dia a dia, sejam colegas de trabalho, sejam colegas de escola, sejam familiares, seja pessoas agregadas ao nosso círculo, de uma forma geral, sejam nossos patrões ou nossos funcionários, colaboradores, nós estaremos tornando a vida de todos melhor. Tem muita gente que diz assim, mas eu fazer o bem, eu me tornar um ser humano muito bom, não vai mudar nada. Eu não sou nada perante esse planeta, com bilhões de pessoas. Sim, uma única pessoa consegue fazer uma grande diferença no meio em que ele vive. Diz os nossos irmãos da espiritualidade que um grupo de 10 pessoas de boa vontade, em oração, consegue envolver energeticamente uma cidade inteira. Olha aí, gente, o que a nossa boa vontade é capaz de fazer.
Eles falam um grupo de 10 pessoas em oração. Mas um grupo de 10 pessoas que não esteja em oração, mas que seja circundado de boa vontade, bons propósitos, é capaz de modificar uma multidão imensa energeticamente. Então, uma pessoa que procura se transformar num ser humano do bem, exercitar-se para se tornar cada vez um ser humano melhor, estará sim mudando o seu meio, estará sim promovendo coisas boas, coisas úteis para aqueles que estão no seu entorno. Então, o esforço que cada um de nós pode fazer não é especificamente para arrumar a vida de ninguém, é para arrumar a nossa própria vida. Ninguém gosta de sofrer, gente. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de estar numa situação incômoda. Então, não seremos nós que vamos colocar alguém numa situação incômoda. Não somos nós que vamos provocar dor e sofrimento para os nossos semelhantes. Pelo contrário, podemos provocar bem-estar, coisas boas, transformando-nos a nós próprios em seres humanos melhores. E aí tem gente que pode dizer, mas Ademar, a vida inteira eu trabalhei para me tornar um ser humano melhor, agora chega, agora eu vou descansar, não vou mais me esforçar. Tudo bem. Ninguém vai lhe cobrar, não é Deus, não é Jesus, não é nenhum santo que vai lhe cobrar. Obrigado pelo esforço até aqui empreendido. Quer descansar? Descanse. Ah, mas eu não vou fazer o mal para ninguém. Maravilha, melhor ainda. Mas esse próprio ser humano, esse próprio espírito, não vai conseguir se conformar. Esse próprio espírito vai dizer, puxa vida, eu falei que eu estava cansado, mas eu não consigo parar. Por quê? Porque depois que a gente começa a trabalhar para nos tornarmos seres humanos melhores, automaticamente nós nos transformamos nisso, em pessoas que lutam para melhorar o mundo, em pessoas que lutam para transformar a vida de outras pessoas em algo melhor. Não tem como parar. Os religiosos ou não religiosos, que são pessoas que trazem bondade no seu coração, não conseguem agir de outra forma. Sempre que a oportunidade se fizer, estará lá esta pessoa trabalhando para melhorar a vida de outros seres humanos, consequentemente melhorando a própria existência. Então é assim que funciona. Por isso que o nosso irmão Giovanni veio aqui na frente e enfatizou-nos a necessidade que nós temos, em primeiro lugar, de compreender que não é Deus que vai fazer por nós aquilo que temos que fazer, não é Jesus que vai tomar as vacinas que temos que tomar, os medicamentos, não é Jesus que vai aprender, sentado no banco da escola, aquilo que nós temos que aprender. Primeiramente, ele vem enfatizar isto, essa compreensão, e posteriormente a ação, nós procurarmos agir, nós procurarmos colocar em funcionamento as coisas que a gente vai aprendendo no decorrer do caminho, para que possamos nos tornar seres humanos melhores. É fácil? Não. Vamos conseguir tudo que precisamos conseguir? Em hipótese nenhuma, somos seres imperfeitos. Mas o importante é nós darmos um passo após o outro. O importante é nós nos esforçarmos. Porque se não conseguimos hoje 10% daquilo que precisamos,
conseguimos só 7, 8%, nos esforçando, lá na frente, em algum momento, nós vamos conseguir os 10%. Vamos conseguir depois 11% daquilo que precisamos. 12% e assim vai. E nunca nenhum ser divino vai apontar o dedo para nós e dizer, você não fez. Mesmo aqueles que desistem de tudo, que abandonam o seu caminhar, abandonam toda e qualquer responsabilidade que existe, não tem um único ser divino que vai chegar e vai lhe apontar o dedo e dizer, você foi relapso, você não fez. Quem pode apontar o dedo para nós são aqueles que querem nos ver na lata do lixo, que querem nos ver numa vida péssima, ruim, degradante. Esses podem sim apontar o dedo para nós. Mas os seres divinos jamais irão nos cobrar, porque sabe da nossa imperfeição e às vezes compreendem, né? Ou às vezes não, eles sempre compreendem quando nós sentimos a necessidade de pausar, de parar, de nos esforçar. E eles têm a absoluta certeza de que um pouco mais à frente, aquele que parou vai se levantar e vai continuar a caminhada. Que não seja na atual existência, mas com certeza será nas próximas existências. Então jamais podemos, né, achar que está tudo perdido. Jamais podemos dizer eu desisto de tudo, porque se desistirmos na atual existência de tudo, saibamos que as lutas que não travarmos na atual existência, teremos que travar em outras existências. As imperfeições existem para que sejam trabalhadas, para que um dia a perfeição possa se fazer presente. Leve o tempo que tiver que levar. Diz-nos a espiritualidade que nós somos seres que viemos da total irracionalidade para a racionalidade e devemos caminhar para nos tornarmos cada vez seres humanos melhores. Dure séculos e séculos e milênios, mas o caminho de todos os seres é a angelização. Muito bem, irmão. Então, gente, é isto. Olha a responsabilidade que o nosso irmão Giovanni nos traz, né? Cuidem. Trabalharmos para nos tornar seres humanos melhores é, inclusive, isso. Desenvolver a compaixão. A compaixão por aqueles que caminham ao nosso lado, às vezes, né? Dentro da nossa própria família, seres com grandes dificuldades. Cuidar emocionalmente. Cuidar com compaixão, com as nossas preces, com o nosso coração. Não é? Às vezes a gente vê seres humanos que têm algum ente dentro da família que traz, às vezes, uma profunda dificuldade na alma. E a gente vê esses seres humanos, ao invés, né, de dizer, ô Senhor, ajude-o, envolva-o, ampare-o, a gente, às vezes, vê a pessoa denegrindo aquele ser enfermo. E eu pergunto para vocês, podemos ficar bravos com os nossos filhos porque adoeceram? Com os nossos pais? Com os nossos irmãos porque adoeceram? Né? Para Deus nada é impossível, mas o trabalho é nosso. As dificuldades têm que ser vividas, vivenciadas e trabalhadas por nós para que possamos aprender as lições.
Muitas vezes, aquele ser humano que errou no seu caminhar em outras existências, percebeu os enganos que cometeu, os malefícios que provocou e aceita fazer a reparação, recebendo em seus braços aquele que outrora foi prejudicado por si. Eu vou contar agora para vocês uma passagem que circula no meio espírita, de uma casa espírita que tinha os frequentadores, como tem aqui o Nova Era, os vários trabalhadores, como tem aqui o Nova Era, e sempre ia lá uma mulher, mãe solteira, de 7 filhos, de 7 pais diferentes. E muitas pessoas diziam, essa mulher é uma irresponsável. Onde já se viu? Mãe solteira, ter 7 filhos, com 7 homens diferentes, e 5 dessas crianças têm deficiência física, outros com deficiência mental. Então, essa mãe, essa mulher, é uma completa irresponsável. Teve o primeiro filho com deficiência, sem marido. Depois, para se envolver nos prazeres da vida, sem o devido cuidado, adquiriu o segundo filho, e assim veio o terceiro, e no total são 7. É uma tremenda irresponsável. Aí um dia, o mentor foi lá na frente falar como fez hoje o nosso irmão Giovanni. E não era só os frequentadores que atiravam pedras. Muitos trabalhadores também atiravam pedras. Aí um dia, o mentor foi lá na frente falar como fez hoje o nosso irmão Giovanni. E aí o mentor disse, gente, eu tenho uma historiazinha para contar para vocês. Um dia, tivemos uma reunião no mundo espiritual muito importante. Nós tínhamos lá 7 irmãos enfermos que precisavam mergulhar na fisicalidade para poder tratar essas enfermidades que traziam na alma. E nós reunimos aqui na região várias mulheres e vários homens para ver quem aceitava receber esses nossos irmãos como filhos. Mulher nenhuma queria aceitar. E aí apareceu uma irmã nossa que resolveu aceitar. Falamos para as demais, olha, essa nossa irmã aceita receber. Alguém mais de vocês aceita receber? Não. Não queremos. Ninguém quis. E essa irmã disse, eu aceito receber os 7 como filhos. Mas não tinha homem que queria receber os 7 como pai. E aí, um disse, olha, eu posso receber um como filho. Outro ficou acanhado e falou, eu posso receber outro como filho. E assim surgiram 7 homens voluntários para ser pai desses 7 irmãos enfermos. E essa nossa irmã
recebeu os 7. Então veja bem, aquela que era apedrejada pelos próprios trabalhadores da casa espírita, era apedrejada pela sua vizinhança, pelos frequentadores da casa espírita, na realidade estava numa condição de santa. Sabendo do sacrifício que teria, sabendo que posteriormente, vivendo o sacrifício com o primeiro filho, com o segundo, com o terceiro, não se negou a receber os demais como filho. E as pessoas, por falta de conhecimento, por falta de bondade no coração. Porque quem tem bondade no coração, quem tem amor no coração, quem ama os semelhantes como ama a si próprio, não atiraria pedras. Porque uma mãe solteira tinha dado vida a 7, dado luz a 7 seres humanos enfermos. Então veja bem, gente. Trabalhar para nos melhorar, como diz o nosso irmão Giovanni, é trabalhar os nossos sentimentos, as emoções que emanamos, pois cada emoção que nós emanamos também gera um campo de energia para onde nós as direcionamos. Quando nós criticamos as pessoas, nós estamos criando uma energia densa, uma energia ruim, que estamos direcionando para essa pessoa a qual criticamos. E com certeza, segundo diz-nos a espiritualidade, pelos estudos que nós já fizemos, que tudo aquilo que o ser humano emana de si, volta para si próprio. Emanações boas e emanações ruins. Então, trabalhar para nos melhorarmos como seres humanos é exatamente começarmos a compreender esses ensinamentos que a espiritualidade nos traz, e embora ainda muito imperfeitos, mas que comecemos a trabalhar para colocar isso em prática em nossa existência. E é óbvio que não vamos conseguir colocar em prática tudo isso que aprendemos. Mas quando nos esforçamos para colocar um pouco daquilo que aprendemos em prática, já estamos fazendo a diferença. Estamos fazendo a diferença para nós, estamos fazendo a diferença para aqueles que convivem conosco, estamos fazendo a diferença para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o estado no qual residimos, para o país no qual residimos, para o planeta inteiro. Muitas pessoas não acreditam nisto, mas é graças às emanações de bondade nos corações é que ainda esse mundo se sustenta. Porque senão a barbárie teria tomado conta de tudo. O caos reinaria não só em algumas regiões da terra, das cidades, mas reinaria em toda a terra, em todos os bairros, em todas as cidades. Mas se observarmos, o caos e a barbárie ficam limitados a determinadas regiões dentro das cidades, e não na cidade inteira. Por quê? Porque existe muita emanação de compaixão, de fraternidade, existe caridade em muitos seres humanos. A luz já brilha numa grande maioria dos seres humanos. A espiritualidade fala que estamos, numa transição planetária. E dentro dessa transição planetária haverá, alguns que não irão mais reencarnar no nosso planeta.
que existe uma parte da humanidade que ainda traz a perversidade no coração e não quer mudança. São seres que se comprazem nessa perversidade que traz no coração. E esse irmão espiritual, essa equipe espiritual, diz que, graças a Deus, é uma minoria da humanidade que age com perversidade no coração, mas que uma grande, esmagadora maioria traz os germes da bondade, da fraternidade, da caridade, do amor no coração. Olha que bênção. E é graças a isso, gente, né, que nós vivemos numa condição de relativa tranquilidade e não num completo caos, dentro de uma barbárie absoluta. Gente, a gente já está falando aqui há mais de hora. A gente compreende que vocês devem estar com os ouvidos cansados. Então a gente vai estar encerrando neste momento essa nossa palestra.